Oi pessoal, bem-vindos a mais uma aula de biologia. E agora a gente vai entrar um pouquinho mais no grupo das plantas mais primitivas que a gente conhece, que são as briófitas, tá? Gente, as briófitas são as plantas bem pequenininhas, avasculares, como a gente tinha conversado no primeiro vídeo de botânica, tá? E que são os musgos, né? É muito comum tu olhar para uma parede úmida, para um tronco de árvore úmida e encontrar essas plantas bem pequenininhas aderidos a essas estruturas, né? Elas são chamadas também de epífitas justamente porque elas conseguem conviver em cima de outras plantas sem prejudicar elas, né? Então as briófitas, pessoal, tem algumas estruturas que eu precisaria mostrar para vocês que diferem da alga verde ancestral que a gente estudou antes, tá? Primeiro, a gente vai ter agora dominâncias em relação à fase de vida. Por exemplo, a maior parte da vida de uma plantinha desse grupo aqui, de uma briófita, é a geração gametofídica. Sempre que tu olha para um musguinho, é bem comum que tu veja só a parte verde de uma briófita, só as folhinhas, né? Então, o que vai acontecer? Essa daqui é a geração dominante. Essa estrutura aqui a gente chama de gametófito. Lembra que a gente conversou lá para a alga verde ancestral que gametófito é sempre haploide? Isso a gente mantém aqui. Gametófito produz gameta, como tu deve te lembrar, né? Só que aqui nas briófitas, pessoal, como a gente já está falando de plantas terrestres, a gente já está falando de plantas que são embriófitas, que retêm o embrião no corpo da planta-mãe, tá? Ou seja, quando acontece a fecundação, né, quando os gametas se encontram, isso acontece no corpo da planta-mãe. Então o zigoto ele vai se desenvolver em cima do gametófito. E lembra que o zigoto dá origem a esporófito? Tá aqui ele, pessoal. Essa haste alongada aqui é o nosso esporófito. E esporófito, como qualquer esporófito que a gente vai estudar daqui pra frente, é sempre diploide. Função do gametófito, produzir gameta. Função do esporófito, produzir esporos. Gametófito faz mitose, esporófito faz meiose, e isso a gente vai ver no próximo vídeo, que é o vídeo do ciclo reprodutor das briófitas. Mas assim, pessoal, algumas características deste grupo de plantas. Primeiro, a gente chama elas de criptógamas. Cripto significa escondido. Gamas vem de estruturas reprodutoras, tá? Ou seja, briófitas são plantas que têm suas estruturas reprodutoras escondidas, né? Tudo bem, tu tá enxergando aqui um esporófito, ele tá te gritando ali na tua cara que, ó, tá produzindo esporos, biriri. Ok, mas não é a mesma coisa que tu olhar, por exemplo, para uma roseira, né? A flor é a estrutura reprodutora das angiospermas. A pinha é a estrutura reprodutora das gimnospermas. Então, essas plantas, gimnospermas e angiospermas, são chamadas de fanerógamas porque elas têm estruturas reprodutivas muito visíveis. Agora, plantas criptógamas são as briófitas e as pteridófitas, porque as estruturas reprodutivas delas não são muito evidentes. Dito isso, a gente pode passar para a próxima característica, que é a questão de ser avascular, né? Então, a letrinha A na frente do resto da palavra, né, que é vascular, significa que essas plantas elas não têm vasos condutores de seiva. Elas não têm xilema, elas não têm floema, tá? E esse é o motivo pelo qual todas as briófitas são pequenas. Andressa, o que tem a ver uma coisa com a outra? Assim, ó. Faz de conta, tá? Vou fazer um esqueminha aqui pra ti. Que essa estrutura aqui representa uma parte do corpo da briófita e cada um desses quadradinhos que eu tô desenhando aqui pra ti representa uma célula da briófita. De novo, ela não tem xilema e ela não tem floema e ela tem que sugar a água do solo. Então o que vai acontecer? Não só água, né? Água e sais minerais. Todo o transporte de água e de nutrientes vai ser feito célula a célula. A água vai passar por difusão, a água vai passar por osmose e os nutrientes vão passar por difusão. Então essa primeira célula aqui teve acesso à água, então ela vai lá absorver uma quantidade X de água e uma quantidade ali Y de nutrientes, tá? Azul representa a água e vermelhinho representa os nutrientes. O que ela vai fazer? Bom, ela vai usar a água e vai usar os nutrientes. O que sobrar, ela passa para a próxima célula,
que vai fazer exatamente a mesma coisa. Vai usar tudo que ela precisa, o que sobrar, se sobrar, ela passa para a próxima célula. Mesma coisa ela vai fazer com os nutrientes. O que essa célula vai fazer? Mesma coisa, vai usar a água e vai usar os nutrientes. O que sobrar, se sobrar, ela passa para a célula de cima. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Vai chegar um momento em que não vai ter água suficiente para dar suporte à vida às células que estiverem mais em cima. Esse é o motivo pelo qual elas não podem ser muito altas, né? Os nutrientes eles não conseguem chegar tão longe, em função de não existir um canudo, como é o xilema, né? Que leva esses nutrientes tão longe, lá para cima. Certo, pessoal? Então, esse é o motivo de todas as briófitas serem pequenininhas, tá? Outra coisa, gametófito dominante. Isso aqui a gente já falou. A gente tem a fase gametofídica, produtora de gametas, como sendo a principal fase do ciclo de vida das briófitas. E mais, são restritas a locais úmidos, porque o gameta masculino é chamado de anterozoide. E o anterozoide é uma célula provida de flagelos, então ela nada. Para chegar do gametófito masculino, né? Ele sai do gametófito masculino e vai nadando até o gametófito feminino. Claro, pessoal, lembra que isso aqui são plantinhas super pequenas, né? Então, uma gota d'água, né, da chuva é suficiente para ligar o gametófito masculino com o gametófito feminino. E daí ele já sai nadando em direção ao gametófito feminino para fecundar a oosfera, que é o gameta feminino. Então, essas plantas elas são restritas a locais úmidos porque o gameta masculino tem que buscar o gameta feminino. Precisa de água para nadar até lá. Se não tiver água, não tem reprodução sexuada nas briófitas, certo? Bom, por fim, mas não menos importante, as briófitas são plantas epífitas, tá? Isso significa que elas podem viver em cima de outras plantas sem prejudicá-las, certo? Sem sugar a seiva da planta hospedeira, nem nada. Ela só fica ali como um hóspede bonitinho, sem prejudicar a planta mãe. Bom, o fato de as briófitas não terem vasos condutores faz com que elas não tenham raízes verdadeiras. Então eu não chamo isso aqui de raiz, pessoal. Eu chamo isso daqui de rizóide. Rizóide. Eu não chamo isso aqui de caule. Eu chamo de cauloide. E eu não chamo isso aqui de folha. Eu chamo de filóide, tá? Então, essas são as estruturas que compõem o gametófito, rizóide, cauloide e filóide. O esporófito é composto por algumas partezinhas importantes também. A parte do esporófito que se insere no gametófito, a gente chama de pé. Essa região alongada, a gente chama de haste, tá? Aqui em cima, nós temos a cápsula e temos uma estrutura protetora da cápsula, né? Porque aqui dentro, pessoal, é onde a gente vai ter, chama coifa, tá? Isso que eu me esqueci de falar pra vocês. Aqui dentro é onde vai acontecer a coisa mais importante da geração esporofídica, né? Aqui que vai acontecer a meiose, né? Aquele processo que vai dar origem a esporos. Então ela tem que ser bem protegidinha mesmo até que os esporos estejam bem formados. Certo, gente? Um beijão pra vocês e até a próxima aula.